Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre com muitas informações pra você, torcedor. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, siga a minha conta pessoal lá no Instagram. E ó, hoje tem só jogão pra você fazer aquela apostinha esportiva marota lá na 1xBet. O link tá aí no primeiro comentário fixado. Vamos às dicas de hoje. Jogão pra tu se divertir de tarde, ó. Manchester City e Arsenal pela Premier League. Temos Inter de Milão e Juventus pelo italiano. E hoje também tem rodada de Copa do Brasil. Flamengo e Maringá. O Flamengo perdeu de 2-0 o jogo da ida. Você vai dar aquela secadinha marota, não é verdade? Temos também Corinthians e Remo, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras e Tombense. Esses são os jogos de hoje. Clica lá na 1xBet, se cadastra e comece a apostar. Utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra futebolaço com T mudo e CO no final, eles dobram para você o seu primeiro depósito, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Além de se divertir, você ajuda aqui o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Faça suas apostas lá na 1xBet, beleza? Dito isso, vamos começar o vídeo aí, porque a treta tá igual o filme do Rei Leão. É o ciclo sem fim que nos guiará. O negócio não acaba não. Estourou no Botafogo as declarações do Mário Bittencourt. Trouxe para vocês ontem, no final da noite aqui, o posicionamento duro do vice-presidente geral do Vasco, Carlos Roberto Osório. E o diretor Tairo Arruda do Botafogo se posicionou firme também contra Mário Bittencourt pelas declarações dele ontem no programa Seleção Sport TV. E olha, ele deu tapa de mão aberta. Vamos lá, ó. Aspas para Tairo Arruda, diretor do Botafogo. Aproveitamos a publicidade. O Nilton Santos tem vocação para importante linha de receitas para o Botafogo. Clubes que estejam sem estádio e tenham interesse em alugá-lo, de acordo com o nosso plano de negócios, podem jogar no gramado sintético certificado pela FIFA e de alto padrão de excelência, na condição de assistente do Flamengo na busca pela gestão do Maracanã. O Fluminense deveria ter outras preocupações. Ele dá aí na cara do Mário, alegando que, primeiro, o gramado do Engenhão é certificado pela FIFA. E aqui eu faço um parênteses, porque eu li alguns comentários no vídeo anterior de pessoas que não entenderam. Quando o Mário Bittencourt alega que as competições organizadas pela FIFA, e você pode ter como padrão a própria Copa do Mundo, a FIFA não permite nas competições que ela organiza. O que não quer dizer que a FIFA não autorize alguns gramados sintéticos. Os gramados que existem no Brasil, o Atlético Paranaense, o do Palmeiras e agora do Botafogo, são autorizados pela FIFA. Porém, em seus campeonatos, a FIFA não autoriza. Isso está virando moda aqui no Brasil. Se você pegar as principais ligas do mundo, por lá não tem gramado sintético. E se posiciona muito bem o Tairo Arruda, porque foi o que eu expliquei para vocês ontem aqui no canal. A situação do Engenhão, ou Nilton Santos, desculpa, é completamente diferente da situação do Maracanã, porque o Botafogo ganhou uma licitação, ele é concessionário do estádio por uma quantidade X de anos. Flamengo e Fluminense hoje são permissionários até que saia a nova licitação para se concorrer, para ver quem vai virar concessionário. Então, o Mário Bittencourt não pode dar palpite se o Botafogo deve ou não deve deixar de fazer no estádio, porque é ele o responsável por gerir o estádio por um período X de anos, tá? Então, assim, o Flamengo, o Fluminense e outros clubes deveriam ser consultados, já com equipamento público, para colocar o gramado ou não, não procede. E ele ainda aproveita e dá uma alfinetada e, de uma certa forma, de forma correta, apesar de ambos fazerem a gestão ali compartilhada do estádio, a permissão foi dada ao Flamengo. O Fluminense entra como adjunto. Tá na responsabilidade do Flamengo. Eles fizeram uma parceria para dividirem os custos juntos e jogarem lá. Mas a permissão é dada ao Flamengo. O Fluminense entra de fato como auxiliar do Flamengo na questão do Maracanã, beleza? Então, ó,
a resenha tá rolando aí, o pau tá comendo. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E olha, o negócio pro Vasco tá complicado, meu parceiro. É problema pra tudo quanto é lado. E a novidade é que tava circulando em algumas escolas, né, um livro chamado Encontros, de Cândido Grangeiro. E o livro, dentro das coisas que são relatadas nele, fala das questões raciais e cita o Flamengo como o clube que quebrou o preconceito, que lá nos anos 30 contratou Leônidas da Silva e etc. E teria quebrado essa briga de preconceito. Sendo que a gente sabe que quem fez isso foi o Vasco, né? O Bangu também foi importante nessa luta. E aí isso revoltou a comunidade vascaína. A OAB se posicionou e bateram firme em cima da editora, que já se retratou e prometeu a revisão. Mas vamos aqui ao trechinho para vocês entenderem o que estava sendo ensinado a crianças em sala de aula. O negro no futebol, diz ali o trecho do livro. O futebol é o esporte mais popular do Brasil e jogado por todos, não importando a cor da pele, a crença religiosa ou condição social. Mas nem sempre foi assim. Há mais de 120 anos, quando foi trazido ao Brasil, o futebol era um esporte de elite. Só os homens brancos e ricos jogavam. Só que o esporte fez tanto sucesso que em poucos anos chegou aos mais diferentes grupos da sociedade. Nas décadas de 1910 e 1920, vários times foram criados, mas os da elite e os populares não se misturavam. Além disso, os jogadores negros não podiam jogar nos times de brancos, nem participar dos campeonatos principais. A história só começou a mudar nos anos 30, quando o Flamengo, o clube da elite do Rio de Janeiro, resolveu formar um time de futebol imbatível e contratou craques como Leônidas e Domingos da Guia, que eram negros. Foi uma grande novidade e um sucesso absoluto. O time ganhou títulos e se transformou no mais popular do país. Isso é bizarro, mano. Há muitas outras histórias sobre o futebol daquela época. Quer ver? Aí aqui do lado, lê trechos, tá? Eu vou deixar passando para vocês aí na tela. Livro escrito por Cândido Grangeiro, a editora é a FTD. Eles alegam que foi o Flamengo que quebrou o preconceito ao contratar Domingos da Guia e o Leônidas da Silva, e o Flamengo passou a ganhar um monte de títulos e por isso virou a maior torcida do Brasil. Primeiro que isso é uma falácia, né? O Flamengo passou a ter a maior torcida do Brasil lá para os anos 80 com a geração do Zico, quando as rádios pegavam o país inteiro. O Zico virou o maior jogador do país naquele momento, camisa 10 da seleção brasileira, um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Flamengo viveu a sua época de ouro ali, porque até então o Flamengo só ganhava cariocas, né, e passou a ganhar títulos relevantes na década de 80, e aí sim foi se transformando como clube. Agora, falar que o Flamengo, a resposta histórica do Vasco em 1924, pô, o Vasco teve que fazer um estádio, porque a elite primeiro dizia que tinha que tirar os negros. A gente fala, não, o negro vai sair não, nós jogamos a segunda divisão, fomos campeão. Quando a gente subiu para jogar a elite, não, vocês não vão jogar não porque não tem estádio. A gente foi lá, fez São Januário, foi inaugurado em 1927. Então até a história da gente estão querendo roubar. E aí aconteceu, né, que a torcida do Vasco se revoltou e algumas pessoas, de forma de bastidor, foram lá apertar a editora. E a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, através da Diretoria de Igualdade Racial, se posicionou. Entrou em contato com a editora e fazendo o seguinte posicionamento: a Diretoria de Igualdade Racial da Seção do Rio de Janeiro, juntamente com a comissão da OAB Mulher da Sensacional do Rio de Janeiro, repudia veementemente a informação errônea contida no livro didático Encontro Histórias 3, de Cândido Grangeiro, que afirma que o Flamengo foi o primeiro clube da elite a contratar jogadores negros, ignorando completamente o papel pioneiro do Bangu em 1905, integrando o jovem Francisco Carregal, de 16 anos, a sua equipe, e da Ponte Preta, clube gaúcho, que teve como um de seus fundadores um negro chamado Francisco Rodrigues, pai do compositor Lupicínio Rodrigues. É fundamental que a história seja contada com a precisão e respeito àqueles que foram os verdadeiros responsáveis
por romper barreiras e lutar contra a discriminação no esporte. Nesse sentido, ressaltamos a atitude do Clube de Regatas Vasco da Gama em 7 de abril de 1924, quando se recusou a participar da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos por ser obrigado a eliminar 12 jogadores negros, pardos, caixeiros e operários do time. O Vasco também foi o primeiro clube esportivo a ter um presidente negro, Cândido José de Araújo, que ficou no cargo entre 1904 e 1906. Essa atitude corajosa e pioneira do Vasco foi determinante para a inclusão de atletas negros, mulatos e de outras origens sociais no futebol brasileiro. Portanto, é imprescindível que sua história seja contada com o devido reconhecimento e justiça. Repudiamos qualquer tipo de informação errônea que busque apagar ou ocultar o papel dos verdadeiros protagonistas de luta pela igualdade racial no esporte. A história do esporte brasileiro deve ser contada com precisão e respeito aos que lutaram para quebrar barreiras e promover a inclusão e a diversidade em todas as áreas, tá? Ivone Ferreira Caetano é da Diretoria de Igualdade Racial Sensacional do Rio de Janeiro, tá? E aí, mediante o posicionamento da OAB e também de pressão popular, a editora pediu desculpas e prometeu revisar o livro e corrigir as informações equivocadas. E olha a desculpa da edição do livro. Aspas agora para a FTD Educação. Alunos, professores e leitores de todo o Brasil, torcedores do Vasco da Gama, do Flamengo e dos demais clubes de futebol. A FTD Educação, ao longo dos seus 120 anos de história, e seus autores têm contribuído para a educação de nosso país, com materiais de qualidade, sempre primando pela correção, pela atualização, pela renovação no campo da historiografia, e não poderia ser diferente. Novas informações chegam a todo instante, fruto de estudos, pesquisas e descobertas. Muito nos orgulhamos por termos abordado a importante contribuição do negro para o futebol e a sociedade brasileira. E, quando o fizemos, nos valemos das melhores fontes de pesquisa de que dispunhamos no momento da produção de obra Encontros História. Entendemos pelas notificações que recebemos que devemos rever o conteúdo apresentado e o faremos com a mesma disposição com a que o inauguramos. Agradecemos o interesse e as mensagens dos quais nos enviaram os questionamentos. São disposições como essas que nos ajudam a melhorar ainda mais os nossos materiais. Eu só acho o seguinte, uma editora que vai produzir um livro que vai ser ensinado para crianças deveria tomar todo o devido cuidado e fazer uma pesquisa de forma correta. Por quê? Você não pode botar história do Brasil ou do mundo em livros e ensinar para criança e veja bem, estava faltando um negócio aqui. Ou você tem plena certeza do que você está colocando no livro, ou você não coloca, porque é isso que é ensinado para criança. E aí depois que essa criança já aprendeu esse conteúdo, como é que você faz para ensinar ela? Veja bem, lembra aquele livro que você leu? Aquilo estava errado, o certo agora é isso. A gente pode até usar como exemplo a questão das fake news. Você prega uma mentira contra alguém, para você vir com a verdade depois, você não consegue reconscientizar todo mundo que foi atingido pelaquela informação mentirosa num primeiro momento. Então, menos mal que eles reconheceram que fizeram errado. Parabéns à OAB que se posicionou aí e principalmente em cima da entidade perfeita que cuida dessas questões raciais. Foi legal, por exemplo, eu não conhecia a história do Bangu e da Ponte Preta nesse sentido, a Ponte Preta Gaúcha, de que eles anteriormente já tinham colocado os jogadores negros nos seus times, porém foi o Vasco que peitou. Mandaram tirar 12 jogadores, não senhor. A gente vai jogar sim, até para jogar a Série B a gente vai jogar. Foi campeão, aí quando subiu veio a desculpa do estádio. O Flamengo foi colocar jogadores negros em 30, depois de todo o sucesso que o Vasco teve, de já ter peitado o preconceito, conseguido voltar à primeira divisão ali, e aí depois a mente foi abrindo por causa do posicionamento do Vasco, e aí o Flamengo e outros clubes foram começando sim a contratar jogadores negros. Então parabéns ao Bangu, essa história do Bangu eu, por exemplo, desconhecia, tá? Então estão feitos aí os registros. Já não bastam as sacanagens aí que fazem com o Vasco à torta e à direita,
querer roubar a história da gente também, aí já é demais, né? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição do dia. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? E logo mais eu chego com a nossa segunda edição. Dia repleto de jogos bacana aí. Faça sua aposta esportiva lá na 1xBet. Além de se divertir, você vai me ajudar aqui no canal, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento que volta mais, tamo junto. Valeu!